Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei que graças, Pai, te agradecemos nessa noite por tua palavra que será ministrada e nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação, pleno entendimento da tua vontade. Queremos, Pai, nessa noite estar esclarecidos, iluminados, cheios da forte convicção de Cristo, nosso Senhor. Para isso nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. Te damos graças por uma noite de crescimento e edificação. Teu Espírito vivificando essas verdades, nos fazendo entender, Pai. Te damos graças, porque seremos alimentados por tua palavra e instruídos por teu Espírito. Nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Pode sentar. Muito obrigado, pessoal do louvor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém. Na verdade, eu que agradeço ao pastor João pela oportunidade, Dona Vânia também, tem sido muito bem cuidado. Você é grato pela vida do teu pastor? Amém. Por essa família abençoada? Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala que nós devemos ter uma consideração para com aqueles que cuidam de nossas vidas. Amém? Nesse primeiro momento eu vou falar algo importante para nossas vidas, sobre importa obedecer a Deus e não aos homens. Peço que você abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, aleluia. Gálatas, capítulo 1. Só para eu localizar, para eu perceber, quem aqui já fez o rema? Uma quantidade expressiva. Você sabe que no rema é mais ou menos o seguinte: é um conteúdo bíblico, tem uma disciplina, a pessoa fica mais ou menos 7 dias expondo a vida à palavra e no final faz uma avaliação, não é assim? Eu vou fazer mais ou menos isso aqui um pouco. Nós vamos ler um texto bíblico e logo depois da leitura eu vou fazer algumas perguntas para saber se os irmãos vão tirar um 10, para ter a nota dos irmãos. Gálatas capítulo 1, e apenas para te localizar, eu vou citar também o meu testemunho lá em Fortaleza, quando eu era um novo convertido, mas vamos ler o texto. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de quem? Diga, servo de Cristo. Servo de Cristo. Pronto. O texto bíblico lido foi esse, Gálatas 1:10. E a pergunta as perguntas são: quem aqui quer agradar a Deus? Amém. Quem aqui quer obedecer a Deus? Amém. Bom, e quem aqui quer obedecer aos homens? Amém. Diminuiu os améns. Eu, novo convertido, eu nasci lá em Fortaleza, em uma igreja X, fui congregar em uma igreja Y e depois cheguei no Verbo da Vida. E eu lembro que na igreja que eu congregava lá em Fortaleza, e hoje eu entendo o quadro, o diagnóstico de que naquela época eu já tinha sido infectado pelo vírus da rebelião. Como assim? Eu, novo convertido nessa igreja que eu congregava, eu ouvia o pastor falar sobre vários planos que ele tinha para a igreja. Irmãos, esse ano nós vamos concluir a reforma, esse ano nós vamos concluir tal departamento, esse ano a igreja vai crescer, vai avançar. Eu ouvia o pastor falar tudo e eu falava, eu pensava: eu não vou fazer nada do que esse homem está dizendo, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu te pergunto, quem aqui quer obedecer a Deus? Amém. E quem aqui quer obedecer aos homens? Amém. É bíblico obedecermos a Deus e é bíblico obedecermos aos homens estabelecidos por Deus. Amém. Abre tua Bíblia em Efésios, no capítulo
Deixa eu ver aqui, capítulo 5 e 6. Efésios capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22 diz: as mulheres não sejam submissas aos seus próprios maridos, porque importa obedecer a Deus, não aos homens. É assim que o texto diz? As mulheres sejam submissas a quem? Como a quem? E agora pula para o capítulo 6, para o versículo 1. Filhos, não obedeçam aos vossos pais, porque importa obedecer a Deus, não aos homens. É assim? Não. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, não obedeçam ao vosso Senhor, porque importa obedecer a Deus, não aos homens. É assim que diz? A pergunta que eu te faço é: devemos obedecer a Deus, sim ou não? Sim. E devemos obedecer aos homens estabelecidos por Deus, sim ou não? Sim. O que eu quero que você perceba essa noite é que a Bíblia fala que nós devemos obedecer a Deus e aos homens estabelecidos por Deus. De fato, a nossa obediência aos homens é como ao Senhor. Repita comigo: como ao Senhor. Como ao Senhor. O que significa isso? Se aquilo que o líder está falando, Jesus falaria na ocasião, eu devo toda a obediência. Se aquilo que o líder está falando jamais sairia dos lábios de Cristo, tais palavras, eu não devo essa obediência. Estão comigo? Amém. Eu te pergunto, Jesus falou sobre obediência, sobre consagração, sobre compromisso com a obra, sobre dedicação? Pois toda vez que o teu pastor falar sobre isso, você deve sim obediência ao teu pastor, porque o teu pastor só está falando o que Jesus falaria na ocasião. Estão comigo? Amém. Irmãos, biblicamente, se olharmos, se dermos um panorama bíblico do começo ao fim, eu te pergunto: você crê na Bíblia de capa a capa até nos mapas? Crê ou não crê? Pois de capa a capa até nos mapas, Deus tem uma forma de se conduzir. O modus operandi de Deus é: quando Deus começa algo, Ele logo vai estabelecer um homem para liderar outros homens. Eu lembro, eu tomei conhecimento de que lá em Natal, no Rio Grande do Norte, alguns irmãos saíram de uma igreja e foram para um local. E aí, quando você chegava, eles alugaram um prédio, tomaram uma estrutura, e você perguntava: ô abençoado, quem é o pastor dessa igreja? Não, aqui todo mundo pastoreia, todo mundo cuida de si. Mas quem é um mestre? Alguém que ensina? Não, que todo mundo ensina a palavra, todo mundo porta a palavra. Um evangelista? Não, todo mundo tem um ministério da conciliação, reconciliação. Um profeta? Todo mundo dá uma palavra. Mas um evangelista e um mestre? Todo mundo ensina. Para um desavisado, talvez pense: meu Deus, que povo unido. Mas para quem lê a Bíblia vai perceber: que confusão é essa? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que tudo que Deus iniciou, Ele logo levantou um homem para conduzir outros homens. Se não, vejamos, Deus, por assim dizer, Ele restaurou a terra, colocou uma família, colocou Adão como o cabeça da primeira família e o cabeça da criação. Adão foi um homem que liderava outros homens, sim ou não? Sim. Noé foi um homem que liderou outros homens, sim ou não? Moisés foi um homem que liderou outros homens, sim ou não? Sim. Josué foi um homem que liderou outros homens, sim ou não? Sim. Jesus foi um homem que liderou outros homens, sim ou não? Sim. Paulo foi um homem que liderou outros homens, sim ou não? Sim. O pastor João é um homem que lidera outros homens, sim ou não? Sim. Eu quero que você entenda que a forma de Deus trabalhar é essa. Quando Deus faz uma obra, quando Deus reúne um povo, um rebanho, Ele logo levanta um homem, capacita um homem para conduzir outros homens. Essa é a forma de Deus trabalhar e Ele não vai mudar. Estão comigo? Amém. Irmãos, sobre o assunto de submissão, sobre obediência, é um assunto vasto, longo, que percorre toda a Bíblia. Não dá para abordar todos os pormenores. Mas só para você entender a seriedade dos fatos, a primeira autoridade estabelecida por Deus em tua vida são os teus pais. E a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Quais as promessas? Que a pessoa viva uma longa vida e viva bem. Tem muita gente que está vivendo muito, mas está vivendo com uma qualidade de vida péssima, está vivendo ruim de qualquer forma. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente viva bem em um longo período. Posso ter um amém? Amém. Estatisticamente,
estatisticamente, irmãos, aproximadamente 84 a 87% das pessoas, dos apenados, alguém que está cumprindo uma pena, foram pessoas que foram rebeldes à primeira autoridade estabelecida por Deus, os pais. Foi feita uma entrevista. Por que você está aqui, lá nas penitenciárias? Ora, porque eu cometi um crime. E esse crime que você cometeu, teus pais advertiram? Com certeza. 84 a 87% das pessoas que estão presas foi porque desobedeceram a primeira autoridade estabelecida por Deus, os pais. Então, a obediência traz benefícios e a desobediência traz consequências. Sim ou não? Sim. Lembrei agora de Emanuel, meu filho, tem 3 anos e 8 meses. E a gente sempre fala para ele: filho, desobediência traz o quê? Ele, consequência. É verdade, é um fato. Talvez uma pessoa que trilhou o caminho da desobediência não esteja colhendo consequências imediatas, mas se ele perpetuar essa prática, o negócio vai piorar. Cantamos uma canção, diga: só vai melhorar. Só vai melhorar. Na vida daqueles que obedecem à palavra. O que é que a Bíblia fala? A Bíblia, irmãos, fala sobre a obediência a autoridades civis, autoridades naturais, mas a Bíblia fala sobre obediência a autoridades espirituais, porque você não foi entregue aos teus próprios cuidados. Um crente entregue aos seus próprios cuidados é algo perigoso, é como uma criança. Se você chegar para uma criança e entregar aquela criança aos próprios cuidados dela, ela vai arruinar a vida dela. Se você entregar, por exemplo, a alimentação, uma criança aos cuidados dela, aquela criança só vai querer comer pipoca, pirulito e refrigerante. Sim ou não? Sim. Eu lembro que na época que eu morei em Ribeirão Preto, eu liguei a televisão e eu fui impactado por uma triste notícia. Uma mãe chegou para um filho de 5 anos e entregou o outro filho de 3 anos aos cuidados dessa criança de 5 anos. Isso é abandono de vulnerável, é crime prescrito no Código Penal. O que aconteceu? A criança de 3 anos brincando com a televisão, aquela televisão externa, aquela antena na televisão, a antena caiu, o plug não estava conectado, deu corrente, a criança morreu eletrocutada. Uma mãe entregou uma criança de 3 aos cuidados de uma criança de 5. Agradeça a Deus, porque você não foi colocado aos teus próprios cuidados, você foi colocado aos cuidados de um homem chamado e ungido por Deus. Abre tua Bíblia em Hebreus. Capítulo 13. Aleluia. Hebreus capítulo 13. Estou me movimentando um pouco. Eu lembrei agora de uma história. Um irmão certa vez chegou para o pastor Reagan e disse: pastor Reagan, eu quero dizer para o senhor que eu vou morar em uma cidade. Eu recebi uma proposta para ganhar um salário de $50 a mais. Na época, $50 era um valor considerável. Para ganhar um salário de $50 a mais e para morar em tal cidade. Aí o irmão Reagan perguntou: ô abençoado, nessas cidades que você vai morar, tem alguma igreja que pregue a palavra da fé, o evangelho em sua plenitude? Aí o irmão respondeu: não tem não, pastor Reagan, mas o que importa é que eu vou ganhar $50 a mais. Daí o pastor Reagan aconselhou ele: abençoado, quando você veio para cá, quando você chegou aqui com a sua família, vocês e família viviam derrotados, viviam doentes, gastavam uma fortuna com medicamento. Pouco vai adiantar você ganhar $50 a mais quando você vai deixar de ouvir uma mensagem que te coloca para cima, que te traz qualidade de vida. De que adianta a pessoa ganhar um pouco mais se ela vai deixar de ouvir uma mensagem que tem alimentado, que tem fortalecido? Vale a pena? Não vale a pena, graças a Deus, porque o pastor Reagan aconselhou ele para tomar uma decisão sábia. E agradeça a Deus, porque existe alguém que zela pela tua vida, que está aqui e está zelando pela tua vida. E esse alguém é o teu pastor. Seja grato ao teu pastor. Diga: eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor. Irmãos, nos momentos fáceis ou difíceis, quem vai estar próximo de você é o teu pastor. Se você em momentos, por exemplo, um parente, um ente querido parte, quem você vai procurar um ombro amigo? O teu pastor. No teu casamento, quem você procurou? O teu pastor. Eu sei que algumas pessoas admiram
alguns escritores, alguns ministros que aparecem na televisão. Mas você sabia que se você convidar esse escritor, ele não vai celebrar teu casamento? Se você convidar esse palestrante internacional, ele não vai te visitar? Mas o teu pastor está aqui para te auxiliar e te aconselhar. Amém. Então seja grato ao teu pastor. Amém. Eu tenho percorrido o Brasil ensinando o reino, ministrando nas igrejas. Eu sempre deixo bem claro, irmãos, a minha responsabilidade com você enquanto eu estiver aqui em sala de aula. Depois que eu for para outro local, ainda que você mande um zap ou alguma coisa, talvez eu não te responda imediatamente. Não fique aborrecido não, porque eu estou dando atenção a outra turma. Mas independentemente disso, você tem o teu pastor que está aqui para cuidar de você. Estão comigo? Amém. Então seja grato ao teu pastor. Hebreus capítulo 13. Quem encontrou, diga: eu vou subir. Eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias. Depois eu quero ler em outras versões, porque essa expressão guias não é tão clara. Tem outras versões que são mais precisas. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Diga: não é proveitoso. Não é proveitoso. Eu quero ler em outras versões da Bíblia. Na versão fácil de ler diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles cuidam das almas de vocês, sabendo que vão prestar contas disso a Deus. Obedeçam-lhes para que eles possam fazer este trabalho com alegria e não como se fosse um peso, pois isso não traria nenhuma vantagem a vocês. Na NVI, Nova Versão Internacional, fala: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vós. Quero ler ainda em outras versões. Na Nova Tradução diz: mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Diga: em nada. Em nada. Na Bíblia Viva diz: obedeçam aos seus líderes espirituais. Na Reina Valera, na versão do espanhol para o português, diz: obedecei a vossos pastores. Guias, líderes, pastores. Quem você deve obedecer? Diga: o meu pastor. Por que você deve obedecer o teu pastor? O texto explica. Em primeiro lugar, o pastor vai dar conta do rebanho a Deus. Diga: a Deus. A Deus. E qual vai ser a consequência da pessoa não obedecer? A Bíblia diz: isso não será proveitoso para vós. Agora, a questão, irmãos, é que algumas pessoas acham o seguinte: elas acham que se eu desobedecer o meu pastor, se eu não obedecer, eu vou prejudicar a igreja. Talvez em um pequeno percentual, momentaneamente prejudique a igreja, mas prejudica muito mais a vida daquela própria pessoa. Porque o texto diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos para com ele, porque eles vão prestar conta das vossas almas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria proveitoso para aponte para você. Não vai ser proveitoso, não é para os anjos não, é para nós. Obediência ou desobediência não vai ser proveitoso para nós. Se eu desobedeço a minha liderança, isso não é vantajoso para mim. A primeira pessoa a ser prejudicada na minha desobediência sou eu mesmo. Vou dar um exemplo. Durante um tempo, eu sou natural de Fortaleza e durante um tempo eu servi na Igreja Verbo da Vida lá em Fortaleza, como pastor auxiliar. E tinha uma irmã que servia na igreja. E assim, ela servia na igreja, ela estava envolvida em alguns departamentos, só que ela nunca concordava com o que era estabelecido. Ela tem aquela expressão: fulano estava indo contra, pronto, essa irmã. Lá em Fortaleza temos uma expressão, a gente costumava dizer: essa irmã botava caatinga em toda a mensagem. Ela tinha uma oposição contra qualquer mensagem, não concordava com a mensagem tal, eu não concordo com tal mensagem, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo.
Ela botava caatinga em toda a mensagem. Meu Deus do céu. Irmãos, talvez isso prejudique a igreja, mas prejudicou muito mais a vida dela. E o que aconteceu? Não somente isso. Qualquer falha de algum novo convertido, qualquer problema, você entende, irmãos, que a igreja existem vários níveis de maturidade. Estão comigo? Quem é que já chegou no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita maturidade? Ninguém. A igreja é como uma maternidade, é como um hospital. Sempre vai chegar alguém acidentado, sempre vai chegar alguém precisando de ajuda, sempre vai precisar alguém precisando de atenção. Só que essa irmã não entendia isso. Quando ela encontrava alguém que falhava na igreja, corria e comentava com os filhos. Quando ouvia uma mensagem, comentava com os filhos. Ah, não concordo com isso. Ah, não concordo com o dízimo de oferta. Ah, não concordo. Botava catinho na mensagem. E o que aconteceu? O tempo foi passando, ela foi abrigando cada vez mais esse sentimento de desobediência, de insubmissão à liderança, contaminando a sua família. Ela chegou para mim e disse: pastor Marcelo, pelo amor de Deus, me ajude. Perdeu? O que aconteceu, irmã? Meus filhos, eles estão se desviando, estão querendo ir para o mundo. Literalmente, os dois jovens estavam querendo beber, fumar e dançar colado. Para o mundão, literalmente. Irmãos, eu fui conversar com esses jovens. Eu conversando com ele se afastou um pouquinho, acendeu o cigarro e ficou conversando comigo. E eu percebi que aqueles jovens não tinham nenhum respeito, apreço ou consideração para os pastores, para a liderança. Sabe por quê? Porque quem destruiu isso foi a própria mãe. A vida de insubmissão que ela levou arruinou a sua vida e a vida da sua família. Estão comigo? Amém. A Bíblia já diz, irmãos, que você deve sim obediência, submissão à tua liderança. Você faz parte de um rebanho. Ah, mas eu não quero obedecer. Lá no Nordeste existe uma expressão: quem come do meu pirão apanha do meu cinturão. Tudo na vida, irmãos, existe regras. Posso ter um amém? Amém. Diga: eu sou obediente. Eu sou obediente. Eu já aprendi que o alfabeto do crente não é ABCD, é obedecer. Diga: obedecer. Obedecer. Romanos capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 13. Esse texto fala justamente sobre a obediência às autoridades naturais, mas também às obediências às autoridades espirituais. Romanos 13, versículo 1. A palavra diz: metade dos homens, a maioria, diga todo homem, diga todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe, repitam comigo: oposição. Oposição. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Diga: trarão. Trarão. Irmãos, oposição à liderança é aquela pessoa que toma baigão e espera que o outro se prejudique. Eu vou tomar uma dose de baigão esperando que o outro se prejudique. Não, quem vai se prejudicar sou eu. É a mesma coisa. A oposição à liderança vai trazer uma condenação para a própria pessoa. Posso ter um amém? Amém. Porque, versículo 2 novamente: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Então faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. E eu quero dar uma ênfase no versículo 5. É necessário, portanto, que lhe estejais sujeitos,
não somente por causa do temor da punição. Repitam comigo: temor da punição. Temor da punição. Mais uma vez. Temor da punição. E agora guarda essa frase para mais na frente a gente comentar. Mas principalmente por dever de... Na nova tradução da linguagem de hoje diz: mas também porque a sua consciência mandam que vocês façam isso. Olha só, irmãos. Esse texto é claro, está falando que nós devemos obedecer às autoridades naturais, mas também às espirituais. São princípios, é uma verdade que se aplica no natural e no espiritual. Nós devemos obedecer às autoridades. E o princípio básico, o motivo principal pelo qual devemos obedecer às autoridades é por dever de consciência, porque a nossa consciência diz para obedecermos. A submissão, a obediência é algo ligado à consciência. O que é consciência? A palavra consciência no grego é a adição de duas outras palavras, suneidesis, que significa saber com. Repita comigo: saber com. Saber com. Então, assim, você sabe com Deus como a sua vida está e como nunca deve estar. Não somente você, mas eu sei com Deus. No Antigo Testamento, o salmista Davi disse algo parecido: ó Deus, tu me sondas e sabes se em mim há algum caminho mau. Quem já leu esse texto? No Novo Testamento é completamente diferente, porque em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois como do pão e beba do cálice. Observe que no Novo Testamento nos foi dado a capacidade de fazer um autoexame e saber como a nossa vida está. O motivo principal pelo qual eu devo obedecer à liderança é por dever de consciência. As realidades espirituais que aconteceram conosco em Cristo aconteceram no coração. Consciência é a voz do espírito humano, razão é a voz da mente, 5 sentidos é a voz do corpo. Fé é do coração, consciência é no coração, justiça é no coração, as verdades espirituais que acontecem conosco acontecem no coração. O que vai acontecer com um cristão que insistentemente se rebela contra a autoridade, contra a liderança estabelecida por Deus? Ele vai começar a cauterizar a consciência. E se ele cauteriza a consciência, algumas coisas serão desencadeadas. Ficará fraco, trôpego na fé, não vai perceber as orientações do Espírito de Deus, até porque Deus fala conosco no coração, na consciência. Posso ter um amém? Amém. É por isso que a gente tem que viver uma vida de obediência, irmãos. Tudo funciona com obediência. Diga obediência. Obediência. Esse é o motivo principal. Por dever de consciência ou porque a nossa consciência diz que nós devemos obedecer. Tem até uma história de que uma pessoa estava caminhando pela estrada com um filho e aí ele disse para o filho: meu filho, pega aquela melancia. Pula seco e pega aquela melancia. Não, pai. Estão observando. Meu filho, pula seco e pega a melancia. Não, pai, estão observando. Meu pai, não vai ter ninguém. Ó. Deus está vendo e a nossa consciência nos acusa. A gente, irmão, se fizermos algo errado, a gente vai saber por dentro. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, depois que a pessoa comete uma infração de trânsito, aquela bonita correspondência pode demorar até 30 dias para chegar em nossa casa. Sim ou não? Sim ou não? Demora 30 dias, a pessoa abre aquela correspondência pequenininha. Opa, rapaz, fui notificado. Excedi a velocidade em 10, 20%. Demora 30 dias. Quando um cristão peca, quando ele se rebela, demora 30 dias para a consciência o acusar? Não. 30 horas? Não. Imediatamente ele vai saber por dentro. Porque eu e você temos uma consciência viva. Aleluia. A gente sabe por dentro. Diga, eu sei por dentro. Eu sei por dentro. Naturalmente falando, esse gás de cozinha, o gás GLP, ele quando é extraído da fonte, ele não tem odor nenhum, esse odor desagradável. O odor é algo que foi acrescentado para servir de alerta. Quando a pessoa chega no ambiente e sente aquele odor, ela logo vai cuidar em abrir a janela. Aconteceu até um problema no Rio de Janeiro. Um homem, por conta própria, mudou uma válvula, uma tubulação de gás.
aquela estava vazando, ele entrou no apartamento, estava cheio de gás, acendeu a lâmpada, aquele interruptor serviu de estopim e houve uma grande explosão. Ele morreu e destruiu o apartamento. O cheiro desagradável serve de alerta. A mesma coisa, quando o coração acusa, é o alerta. Imagina só, você está dirigindo, de repente aqueles instrumentos do veículo começam a te sinalizar. Ali mostra o bom ou o mau funcionamento do veículo. Acende a lanterna de combustível, ignição, freio, né? E vai acendendo por aí mais. Controle de tração, estabilidade, começa é bom parar o carro e observar, senão vai dar problema. Eu conheço um ministro que saiu de Campina Grande e ia para outro município, viu a lanternazinha de óleo acesa, pensava, bem, eu compro. Oh meu Deus do céu, muita inocência. No meio da estrada o motor travou, era a lanterna de óleo, estava com pouco óleo no motor, o carro travou, fundiu o motor. Mas tinha um alerta, tinha um aviso. A mesma coisa é a consciência. Irmãos, se a nossa consciência está dando alguns alertas, é bom fazer um check-up, é bom analisar. Peraí, nesse aspecto que eu preciso resolver. Eu lembro que novo convertido lá em Fortaleza. 97, me converti em 96, 97 para 98. Um irmão tinha feito algo errado na igreja. Não deveria. No culto seguinte, eu cheguei na igreja e tinha uma roda de irmãos comentando sobre a falha do irmão. Eu cheguei nesse ambiente e aí estavam falando mal do irmão. E minha língua coçou para falar mal do irmão, mas eu não falei. Mas eu permaneci naquele ambiente contaminado. E aí eu mesmo teci um comentário sobre aquele abençoado. Voltei para casa, o teto não desabou, não caiu um real na minha cabeça, o carro não capotou. Voltei para casa e me deitei. A Bíblia diz que o justo deita aí? Tem alguns até que falam, sou muito justo. Pois eu me deitei, só que o meu travesseiro não era um travesseiro, parecia um batente de concreto. Não conseguia dormir. E me virava para lá, e me virava para cá, e me virava para lá, e me virava para cá. O que está acontecendo? Eu tenho que fazer um checklist. Eu tenho que fazer de manhã. Aí eu comecei a observar, como é que foi meu dia. De manhã acordei, tomei café, está tudo ok. Depois almocei, está tudo ok. Depois na tarde tomei um café, está tudo ok. Fui para a igreja, tudo ok. Cheguei na igreja, não está ok não. Eu falei mal daquele irmão. A minha consciência estava me acusando. Eu sabia por dentro. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento demora um mês. Pastor, eu estou me preparando para me arrepender. O arrependimento é tão rápido quanto um estalar de Deus. Captei vossa mensagem, corrijo agora, fecho caixa, resolvi o assunto. Amém? Amém. Arrependi, Pai, falei mal do teu filho. Eu confesso o meu pecado e recebo perdão e purificação. Deitei e dormi. Amém. Mas eu não estava conseguindo dormir porque por dentro eu fiz uma análise e eu percebi onde eu tinha falhado. Posso ter um amém? Amém? A Bíblia fala, irmãos, o motivo principal pelo qual nós devemos obedecer aos líderes estabelecidos por Deus é por dever de consciência, porque a nossa consciência diz para obedecermos. Aleluia! Você está sendo abençoado? Amém. Diga obediência. Obediência. Observe o que o texto diz. É necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Já falei, já comentei sobre o dever da consciência e agora vou falar sobre o temor da punição. Diga temor da punição. Temor da punição. E é interessante, irmãos, esse assunto de juízo. Esse assunto de estabelecer um juízo. Abre tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 5. Você está sendo abençoado? Amém. Amém.
de fazer a leitura, eu quero só falar de um material. Eu disponibilizei ali alguns CDs com mensagens. Cada CD tem uma série de estudos, é um CD em MP3. Você pode ouvir no player do teu carro, no equipamento de DVD ou Blu-ray, ok? Ou pode colocar no computador e passar por um pendrive. São 5 mensagens, cada mensagem tem mais ou menos 45 a 50 minutos. Eu vou falar de 3, depois eu falo dos outros 3. Esse aqui eu falo sobre fortalecidos na fé. A fé do coração, a fé, justiça, consciência, tudo acontece no coração, no espírito humano. A fé que opera pelo amor, parte 1 e 2. Aqui eu explico porque algumas orações não são respondidas. A palavra da fé. Você sabia que a palavra de Deus é classificada, intitulada como palavra da fé? E como conservar a fé em uma boa consciência. Esse aqui é sobre cura. Como receber a cura de Cristo? Interpretando as Escrituras. O problema de Jó. A cura para todos é uma pergunta que eu faço e respondo. E como receber a cura de Cristo? Parte 1 e 2. Você pode adquirir em dinheiro, no cartão de crédito ou débito. Esse aqui é o perigo dos falsos ensinos. A perversão do Evangelho, parte 1 e 2. Eu costumo dizer, irmãos, que ensino errado tem um poder de abestalhamento. Porque a pessoa pratica o equívoco pensando que está fazendo a vontade de Deus. E o que faz com que você resista a ensino errado não é uma mente educada. Você pode ter 1, 2, 3, 4 graduações e pós-graduações acadêmicas, mas isto não vai te fortalecer a resistir ao ensino errado. O que vai te fortalecer é a palavra de Deus, porque ensino errado é espiritual, a palavra de Deus é espiritual. Eu já vi pessoas inteligentes, sabidas, mas abraçando ensino errado. Por quê? Porque ensino errado tem um poder de abestalhamento. O que te faz ficar imune de ensino errado não é uma mente educada. Não que eu seja contra, ou Deus seja contra isso, mas é um espírito fortalecido pela palavra. A perversão do Evangelho, parte 1 e 2, interpretando textos difíceis, parte 1 e 2, e a insensatez dos Gálatas. Daqui a pouco eu falo sobre os outros 3. Qual foi o texto que eu pedi para abrir? Pronto. Paulo disse que nós devemos nos submeter, obedecer às autoridades, não somente por causa do temor da punição. Então, existe uma punição. Então, existe uma consequência pela desobediência, sim ou não? Sim. Diga, existe. Irmãos, existe uma consequência da desobediência. E 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo ele está tratando sobre assuntos referentes à conduta dos ministros. Devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem, com a especialidade dos que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não abordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos ministros que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos os ministros, para que os demais ministros temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guarde estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te torna cúmplice de pecados de outro, conserte a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quero só abrir um parênteses. A água, Paulo quando falou isso aqui a Timóteo, a água que Timóteo bebia não era uma água tratada. Então, recorrentemente, Timóteo tinha frequentes enfermidades. Quando uma pessoa tem uma desinteria, leva-se um tempo para restaurar a flora intestinal. Só que logo depois Timóteo tinha outra desinteria. E logo depois tinha outra desinteria. E desse jeito o homem estava perdendo peso. Em alguns países da Europa e em outros locais, a água encanada é ozonizada. Tem muitos estrangeiros que, se beber a água do Brasil, pode correr para o banheiro, porque o rastro é grande. Timóteo bebia água não tratada, e Paulo disse: coloca um pouco de vinho para trazer um tratamento que não te dá desinteria, diarreia. Estão comigo? Amém. Continuando a leitura. Versículo 24.
Os pecados de alguns homens são notórios. Diga notórios. E levam. Repita comigo, levam. Diga conduzem. Ao juízo. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem ocultar-se. Paulo, ele vem tratando sobre assuntos da esfera de ministros, a conduta dos ministros, o tratamento dos ministros. E aí Paulo vem dizendo, os pecados de alguns homens são notórios e levam e conduzem a um juízo. Eu não sei como foi que você veio à igreja, qual o veículo te conduziu, não sei a marca do teu veículo, não sei a potência do teu carro, eu só sei que você veio para cá em algum transporte. Não sei se você pegou uma carona, se você veio de Uber ou de moto, mas eu sei que algum veículo te conduziu à igreja. Sim ou não? Sim. Paulo está falando de algo. Os pecados de alguns homens são notórios e vão conduzir, vão levar a um juízo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, um fato que tem acontecido na igreja e vai acontecer. O pecado, quando é descoberto, é responsabilidade do pastor estabelecer, administrar uma disciplina divina. Ah, irmão Marcelo, mas não está escrito, não julgueis para não ser julgado? Jesus, quando falou isso em Mateus, Jesus reprovou o juízo arbitrário, imprudente, sem conhecimento de fatos. Qual é o nome do irmão? Seu nome? Cláudio. Glauco? Pronto. Eu não estou lembrado se da outra vez que eu estive aqui, se você estava. Eu não lembro da tua fisionomia. Talvez estivesse, mas eu não lembro. Pronto. Eu não posso julgar a vida desse irmão. Eu nem mal conheço ele. Jesus reprovou tal juízo, um juízo imprudente, arbitrário, sem conhecimento de fatos. Eu não posso julgar a vida desse irmão, eu não posso julgar a vida desse irmão, mas o mesmo Jesus que reprovou um juízo imprudente, arbitrário, sem conhecimento de fatos, foi o mesmo Jesus que autorizou a julgar o crente com um coração impenitente. Se você não dá para ler, mas se você olhar a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 6, Paulo manda julgar. Paulo chega ao ponto de dizer, vocês, é muito bonito, né? Vocês são crentes, estão na igreja, tem alguma demanda, algum litígio, algum problema, e estabelecem como juízos de fora. Será possível? Isso é uma falta de absurdo, Paulo dizendo, né? Isso é uma falta de absurdo, um negócio desse. Será que não tem nenhum sábio entre vós que possa julgar? Diga julgar. Então Paulo manda os maduros da igreja julgar os problemas da igreja. Então é bíblico julgar, sim ou não? Sim. Está aqui. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Tentar vai ser bem simples. Vamos supor, é a segunda vez que eu venho aqui à igreja, né? Não é verdade, pastor? Aí de repente, em uma terceira vez, oh meu Deus do céu, estou cantando a pedra. Aí de repente eu chego aqui, e aí eu pergunto a Giga, cadê aquele irmão que estava no louvor? Aí fala, acho que não vai de disciplina. Aí eu digo imprudentemente, está errado, ninguém pode julgar, que conversa é essa? Pode sim, é responsabilidade do pastor estabelecer uma disciplina divina, porque os pecados de alguns homens são notórios. Se for notório, vai conduzir ao juízo. Ah, mas eu não quero disciplina. Então não desobedeça. Então não desobedeça. Posso ter um amém? Amém. Ainda quero falar um pouco sobre isso. Vamos supor, eu estou sentindo um problema, pulmonar. Está com tosse, está com secreção, aí eu procuro um pneumologista, alguém que tem a especialização. Chegando lá, através da conversa, ele vai querer saber o que foi que aconteceu, o que é que eu estou sentindo, há quanto tempo eu estou sentindo, se eu me expus a um ambiente que proporcionou isso, uma série de conversas. E aí o que acontece? Ele vai prescrever, você vai tomar esse medicamento durante 15 dias, se não desaparecer os sintomas, você reclama aqui. Aí eu digo para o médico, doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, eu vou chegar em casa com uma mastruz com leite que resolve. Você não sabe o que é mastruz com leite, não? Mastruz é uma erva rasteira, que é uma planta
que, segundo que alguns dizem, tem propriedade antibactericida, alguma coisa que combate a inflamação. Quem estabelece o tratamento? É o médico ou o paciente? Quem estabelece a disciplina divina? É o pastor ou o irmão? Então deixa o especialista cuidar do caso. Não é você quem tem que cuidar, é o especialista que tem que cuidar do caso. Recentemente, eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer. Estava levando Emanuel ao colégio, tinha um chiclete lá que a Rafaela tinha deixado, um chiclete, esse chicletezinho, essa goma de mascar, embalada direitinho. Emanuel viu, rapidamente desceu da cadeirinha, pegou o chiclete e disse: manda não coma, senão você vai ser disciplinado. Só quando eu falei isso, já estava na boca. Você vai ser disciplinado. Ele cuspiu imediatamente, colocou lá, aí pegou e bateu na perna. Pronto, resolveu o assunto. Em disciplina, ele mesmo estabeleceu a disciplina. Pronto, resolveu o assunto. Sabe o que é isso? Comportamento de criança. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Sabe por que Deus colocou um líder para cuidar da tua vida, do teu bem-estar? E se for necessário, irmãos, esse líder vai trazer uma disciplina divina. Se você for num hospital de na sessão de traumatologia, você vai ver que tem pessoas que sofreram uma pequena lesão, uma luxação, uma torção. A torção foi pequena, mas para não agravar o problema, o que é que se faz? Imobiliza o membro. A imobilização faz com que o próprio tempo, o próprio sistema faça com que a pessoa se restabeleça, se cure. A mesma coisa acontece com um irmão que cometeu algum pecado. Ele é imobilizado não porque a gente quer ver o mal, mas porque quer ver o bem, para que ele tenha tempo de sarar. Estão comigo? Amém. Imagina só, a pessoa sofre uma fratura exposta e o médico diz: rapaz, não foi não para jogar bola. Vai agravar a situação. É a mesma coisa aquela pessoa que vive em desobediência e ninguém faz nada. Não, tem que ter uma disciplina divina. A Bíblia diz em Hebreus que a disciplina inicialmente não traz alegria. Eu nunca vi ninguém ter saído do gabinete pastoral: aleluia, glória a Deus. O que aconteceu? O pastor me deu uma disciplina para ver se eu viro gente. Tem a expressão? Você vai levar uma surra para virar gente? Eu nunca vi ninguém ficar alegre, mas irmãos, pode ter certeza, a disciplina não traz alegria agora, mas mais na frente vai trazer gratidão. Quantas vezes, na época em que eu morava em Ribeirão Preto, eu lembro de um momento, aniversário da minha mãe, eu liguei para ela: mãe, eu quero agradecer a senhora, eu quero parabenizar e agradecer a senhora. Pelo que, meu filho? Por todas as disciplinas que a senhora me deu. Por tudo que a senhora fez, porque se eu não tivesse obedecido, talvez nem viva estaria. Agradeça as lideranças estabelecidas por Deus, porque zelam por tua vida. Estão comigo? É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Quero finalizar isso, Mateus capítulo 18. Aleluia. Mateus 18. Se você observar em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: vocês andam ensoberbecidos. Geralmente, se ouve falar que entre vocês há imoralidade, e nem mesmo entre os gentios. Imoralidade tal como o fato de que um homem está tendo relação com uma madrasta. Isso não acontece nem entre pagãos. Vocês nem chegam ao ponto de lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tem um traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente de pessoa, mais presente em espírito, já sentenciei. Então houve um julgamento, houve um juízo, e Paulo deu a sentença que o autor de tal infâmia seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, unido vós e meu espírito, no poder de Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo chegou, claro, situações extremas, Paulo teve que tomar medidas extremas. Para cada doença é um tratamento, para cada situação é uma disciplina. Posso ter um amém? Amém. Fica tranquilo, porque na igreja tem um especialista. Então deixa o especialista cuidar do caso, amém, e prescrever o tratamento daquela pessoa. Estão comigo? Amém. Mateus capítulo 18.
Quem é que sabe que Jesus Cristo foi a manifestação, a encarnação do amor de Deus? Amém. Quantos aqui sabem? Amém. Mas você sabia que Jesus, andando em amor, ele falou sobre o crente com um coração impenitente? Mateus capítulo 18. Versículo 15. Aleluia. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele ainda não atender, diz-o à igreja, e se recusar também, a igreja consideram como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo, que se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O verso 17 na Bíblia Viva diz, se ainda assim ele se recusar a atender, então leve o seu caso à igreja, e se a decisão da igreja for favorável a você, mas ele não aceitá-la, então a igreja deve excomungá-lo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre ti e ele só. Você sabia que muitas vezes pode ter sido só um mal entendido? É por isso que Jesus manda você conversar e não publicar no Facebook. Verdade. Vai conversar com a pessoa. Rapaz, eu quero conversar contigo. Mas sobre o que, Marcelo? Você fez assim, rapaz, você me prejudicou. Não, rapaz, não foi esse meu interesse, não. Me desculpe. O assunto se resolve. Pode ser um mal entendido. Então vai conversar. Agora, se for algo que foi constatado que houve dolo da parte da pessoa, leva 2 ou 3 testemunhas para que o irmão se arrependa. Se não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leva à igreja. Se não ouvir a igreja, considera. Você entende que Jesus não concordou com essas pessoas que vivem na prática errada? Por amor, não concordou. Sabe por quê? Porque pecado vai trazer consequências. Traz. Irmãos, eu lembro o irmão Reagan, ele tem no DVD Fase do Ministério, ele fala algo parecido, algo semelhante. Ele estava elogiando um outro pastor. O pastor falando de tal, um abençoado foi visitar a sua igreja, e esse pastor chegou e disse: você está visitando a nossa igreja? Eu estou visitando, agora eu peço que você nunca mais visite. Talvez a pessoa pense: olha só, que falta de amor desse pastor. Não é falta de amor, não. Pelo contrário, esse pastor sabe que aquela pessoa, para onde vai dar problema. Cadê o problema em uma igreja A, B, C, D? Se vier para nós, vai trazer problema também. Você sabia que, naturalmente falando, uma ovelha contaminada pode contaminar a outra, sim ou não? Sim. Um tempo desse teve um problema que o Brasil teve que fechar as fronteiras aqui na América do Sul com o problema de febre aftosa. Muitos outros países não vacinam e a gente vacina. E aí teve que fazer barreira sanitária, porque um gato contaminado vai contaminar a outros. A mesma coisa aquele crente que não quer se arrepender. Eu posso ter um amém? Amém. Mas fica tranquilo, porque tem alguém. Deus te ama tanto que colocou um líder para cuidar da tua vida. E o pastor, irmãos, ele não vai deixar entrar ninguém que possa trazer algum problema para a tua vida, para a tua família. Estão comigo? Você tem sido abençoado? Amém. Diga: eu tenho que obedecer a Deus. E eu tenho que obedecer aos homens estabelecidos por Deus. Nessa ministração eu falei sobre o dever de consciência, e agora eu quero falar sobre motivação. O assunto de motivação também percorre toda a Bíblia. A motivação. De fato, nesse CD aqui eu falo sobre isso. Essa mensagem, irmãos, esse assunto de eclésia, esse evento, eu estava comentando com o pastor. Eu acho que em um ano, em 365 dias, eu ministrei 15 vezes pelo Brasil esse assunto, porque é um assunto necessário.
Eu falei sobre obediência, eu agora vou falar sobre a motivação. Eu falo aqui nesse CD, o galardão da jumenta. A jumenta de Balaão. Vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia. A Bíblia, irmãos, ela nos orienta a imitarmos alguns animais. Como assim? A Bíblia mostra que existem alguns animais que são referência de conduta. Abra sua Bíblia em Números no capítulo 22. Números capítulo 22. Glória a Deus. Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Minhas contas estão pagas. Quem encontrou também pode confessar. Números capítulo 22, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. A palavra fala que nós devemos imitar alguns animais. Existem alguns animais que são um exemplo de comportamento, um exemplo comportamental. A Bíblia diz em Provérbios 6,6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprende com a formiga. Considera os seus caminhos e ser sábio. A palavra diz em Mateus 6,26: observai as aves do céu. Eu te pergunto, você tem observado as aves do céu? Jesus disse para a gente observar. A palavra diz em Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então existem alguns animais que nos ensinam algo, sim ou não? Sim. E o que nós vamos aprender com a jumenta de Balaão? Vamos aprender algo. Números capítulo 22, versículo 21 diz: então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Assim deu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. O que foi que a jumenta viu? Parado no meio do caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta. O que foi que Balaão fez? Para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, pela segunda vez ela viu o anjo, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isto tornou a espancá-la. Pela segunda vez a jumenta foi espancada. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, verso 26, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita. Direita ou esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, terceira vez a jumenta vê o anjo, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que já me espancaste 3 vezes? Quantas vezes? 3. Respondeu Balaão. O que me chama a atenção é um homem dialogando com a jumenta. Porque zombaste de mim, te daria agora uma espada na mão e te mataria. Replicou-lhe a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vista cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Encerrando o assunto, eu quero que você perceba, irmãos, é que 3 vezes a jumenta viu um anjo do Senhor. Eu pergunto essa noite: quem aqui já viu um anjo? Ninguém? A jumenta está dando de 3-0, né, gente? 3-0. Quem aqui já foi espancado pelo Evangelho, por uma causa nobre, pela obra de Cristo? Ela levou 3 açoites. 6-0. Essa jumenta, irmãos, é admirável o comportamento dela. Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, pelo menos dos homens ela falou. Depois de tamanha experiência, ter visto um anjo 3 vezes, ter levado 3 açoites e ter falado a língua dos homens, qual vai ser o galardão da jumenta? Vou deixar para responder isso no final da mensagem.
A Bíblia não fala sobre galardoar ou recompensar animais, mas a Bíblia fala que todo aquele que serve a Deus com interesse de coração será recompensado. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que tudo o que você faz para Deus, e quando eu me refiro para Deus, eu estou dizendo a igreja local. Amém. Estão comigo? Amém. Porque tudo que você faz nessa igreja vai culminar, resultar com a edificação de famílias. Amém. Tudo que você faz para Deus, Deus é um bom pagador. Amém. Você vai ser recompensado. Aleluia. Existem múltiplas formas de Deus te recompensar. E é sobre isso que eu vou falar, irmão, sobre a motivação que nós devemos ter para servir a Deus. Por quê? Porque faz toda a diferença. Diga toda a diferença. Toda a diferença. Abre tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, repitam comigo, piedade, para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Repitam comigo, uma vida piedosa, tem benefícios. Na NVI diz, Nova Versão Internacional, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, é para tudo proveitosa, porque tem promessas da vida presente e da futura. Na versão fácil de ler diz, pois o exercício físico, na verdade, tem algum valor, mas a devoção a Deus tem valor para tudo, porque promete bênçãos para a vida presente e para a vida futura. Na amplificada diz, pois possui promessas para a vida presente e também para a vida que há de ser. Uma vida piedosa, uma vida de obediência, fazendo a vontade de Deus, vai te abençoar aqui na terra e também na vida vindoura. Posso ter um amém? Amém. Irmãos, Deus promete, garante bênçãos para a gente agora e também no porvir. Nós não devemos pensar somente no céu, nem devemos pensar somente na terra. A gente faz a vontade de Deus na terra, desfrutando de suas bênçãos e ainda vai ter bênçãos no céu. Apocalipse capítulo 19, eu quero concluir esse contexto para falar sobre a motivação. Inúmeras vezes eu ouvi o apóstolo Guto falar, se você se interessa em fazer a obra de Deus, se você se interessa em cuidar do povo de Deus, Deus vai se interessar pelos seus. Inúmeras vezes eu ouvi o apóstolo Guto falar sobre isso. E aí um dia desse eu estava percorrendo a Bíblia, cheguei em Hebreus e eu encontrei uma personagem bíblica, Raabe. A Bíblia diz que Raabe acolheu em paz os espias, ela fez a vontade de Deus. E o que aconteceu? Não somente ela, mas ela e a sua família foram poupados, preservados no dia da destruição. Se você se interessa em fazer a vontade do Pai, Deus vai se interessar pelos teus parentes também. Porque existe uma parceria. Raabe acolheu em paz os espias, e quem foi abençoado? A família de Raabe. Estão comigo? Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz, Apocalipse 19, 7: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que esse texto está dizendo é que tudo o que a gente faz para Deus vai refletir na vida vindoura. As bodas do Cordeiro vai ser aquela grande comemoração, o casamento de Jesus, o noivo com a noiva, que é a igreja. E eu e você teremos vestes.
As nossas vestes lá em cima é aquilo que a gente fez aqui para Deus. O que você faz para Deus vai refletir. Irmãos, esse ensinamento fez parte do doutrinamento de Cristo. O que você faz para Deus aqui na terra afeta lá em cima. Diga, afeta. Quero ler em outras versões. Esse linho finíssimo representa as obras justas e boas que praticam os filhos de Deus. O linho representa as boas ações do povo de Deus. O que você tem feito para Deus vai resplandecer em tuas vestes nas bodas do Cordeiro. Nada do que você faça para Deus vai ser esquecido. Nada, diga nada. Irmãos, não somente no céu, aqui na terra também vai ter promessa. Posso ter um amém? Amém. Mas o que você faz, para ver no teu nome? Ângelo. O que Ângelo tem feito para Deus? Ministrando louvor. O serviço que ele tem prestado a Deus. Isso vai proporcionar para ele graça e favor aqui na terra. E ainda vai afetar na vida dele. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre galardão, recompensa. Jesus ensinou sobre isso, Paulo ensinou sobre isso. Mas a mesma Bíblia que fala sobre recompensa e galardão é a mesma Bíblia que fala sobre como devemos servir a Deus. Tempo desse, você estava querendo comprar um carro, e aí viu umas propagandas na televisão. Aí o carro mostra vantagem, né? Esse carro tem a potência tal, tem controle de tração e estabilidade, tem isso e aquilo, tem isso, né? Aí lá embaixo coloca um asterisco com umas letrinhas pequenininhas lá embaixo para a gente ler em 7 segundos. Não dá. Não dá. Às vezes você vai assinar um contrato e lá no final tem as cláusulas contratuais bem pequenininhas as letras. Recentemente, de férias, estava nos Estados Unidos, foi colocar um veículo, e aí preenchi em papel lá, saí só preenchendo, embutiram um serviço que eu não queria, de fato tratava, paguei 2 vezes pelo serviço, passei o cartão, quando fui solicitar o estorno, não, mas faz parte. Você sabia que com Deus isso não acontece? Deus não quer lesar, Deus não quer enganar ninguém. Amém. O contrato de prestação de serviço a Deus estão claros, em letras garrafais. Deus não vai te ludibriar, Deus vai colocar asteriscos na obra. Se você faz assim, só vou te abençoar. Não. O contrato de prestação de serviço a Deus está bem claro. De fato, em toda a Bíblia, nós encontramos Deus sinalizando: eu te chamo para você me servir, você vai ser abençoado. Agora, para você me servir, deve ser encontrando em teu coração tal atitude. Pronto. É isso que acontece, e a Bíblia fala muito sobre isso. Deus vai recompensar aqueles que servem a Ele com a motivação certa. Eu estou convencido, eu estou persuadido. Muitas pessoas têm feito a coisa certa, mas o que tem impulsionado muitas vezes é a motivação errada. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: motivação é algo que nem mesmo Deus pode interferir em tua vida. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Deus não vai controlar a tua motivação. Deus pode te inspirar, revelar. Aleluia. Mateus capítulo 6. E eu estou me preparando para finalizar. Você sabe que quando um pregador fala isso tem mais 45 minutos. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Estou preparando para finalizar. A Bíblia diz em Filipenses, Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento de... Já diz certo escritor: dê ou não dê, eis a razão. Quem vai alimentar o sentimento de Cristo no teu coração é você mesmo. Sou eu quem alimento ou não o sentimento de Cristo. Que sentimento? De obediência a Deus. Independentemente do que os homens estão falando, eu vou fazer a vontade de Deus, quer eu seja visto ou não. Posso ter um amém? Amém. Eu quero que você entenda, irmãos, é que aquilo que você faz em oculto, a Bíblia diz que Deus vai recompensar. E existe uma tradução que fala que Deus vai recompensar publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 1.
guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas e nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Amém? Diga princípios. É interessante que Jesus fala sobre isso. Guardai-vos. Repitam comigo: guardai-vos. Eu, novo convertido, eu era sincero nas minhas orações, mas eu estava sinceramente equivocado. Pastor, é possível uma pessoa estar sincera, mas sinceramente errada. Eu me ajoelhava na época, a Aline Barros sobre uma canção: celebrarei a ti, ó Deus, o meu vivido, 96. E eu cantava da seguinte forma, eu orava da seguinte forma, me ajoelhava: ó Pai, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ó Pai, me enche teu Espírito, me enche, me enche, me enche. Ó Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ó Pai, coloca fulano de tal, bem longe de mim, mas bem longe de mim. Lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Veiga, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. Como é que a fé vem? Ouvir qualquer coisa? Ouvir a? Toda vez que você vem ao culto e senta aqui, toda vez que você se congrega, você está proporcionando para ti mesmo a oportunidade de aumentar a tua fé. A gente vem, vamos à igreja, a gente vem à igreja não é para abençoar ninguém, não, nós mesmos, porque quando você sente isso, quando tu ouvir a palavra, você está aumentando a tua fé. Responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para os ombros de Deus. Pai, aumenta a minha fé, aumente você, aumente o tempo de leitura, meditação e confissão na palavra, o tempo de exposição à palavra. Eu falava: Pai, me enche do teu Espírito. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, qual a solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Eu já era batizado no Espírito Santo, eu falava: Pai, me enche. Não, encha-se você, falando em línguas. Eu falava: Pai, tira isso de mim. Ora, como qualquer novo, médio ou velho convertido, carne não muda. A carne de um novo convertido é igual a de um médio ou velho convertido. Você vai ter inclinações. Eu falava: Pai, tira isso de mim. Tire você. A palavra diz em Hebreus 12:1: visto, portanto, que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos. Diga: desembaraçando-nos. Quem é o sujeito da oração? Se vamos analisar alguns versículos da Bíblia, a Bíblia diz: alegrai-vos, exortai-vos, consolai-vos, animai-vos, perdoai-vos, admoestai-vos, enchei-vos. Tudo isso mostra a nossa iniciativa em desfrutar de algo que está disponível. E eu também orava: Pai, coloca o fulano de tal bem longe, mas bem longe. A Bíblia diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor perdoou, diga: perdoai. Responsabilidades que estão nos meus ombros e sempre estarão, eu queria transferir para Deus, não vai colar. Onde eu quero chegar? Jesus disse: guardai. É você quem vai guardar o teu coração. Não é responsabilidade do teu pastor guardar o teu coração, não é responsabilidade de Deus, é tua responsabilidade. Irmão Marcelo, eu devo guardar o meu coração a respeito de quê? É interessante que Jesus, ele manda a gente guardar o coração a respeito de coisas triviais do cristianismo. Exercer justiça, dar esmola e orar são assuntos triviais, básicos, mas representam qualquer outra atividade na igreja. Olha só, princípios elementares da matemática. Eu vou ensinar a adição. Quanto é que é uma melancia mais outra melancia? Um avião mais outro avião? Uma bola mais outra bola? Um pirulito mais outro pirulito? Não importa qual objeto eu utilize para descrever a adição. Se você entende o princípio da adição, você aplicará em qualquer outro objeto. A mesma coisa. Jesus, ele manda guardar o coração a respeito de assuntos triviais da vida cristã, mas
exemplifica ou se estende a qualquer outra coisa. Tudo quanto eu vou fazer para Deus, eu faço guardando o meu coração. Se eu vou varrer a igreja, eu faço guardando o meu coração. Se eu vou servir a ceia, eu faço guardando o meu coração. Por quê? Porque Jesus disse: de outra sorte não tereis galardão. Jesus disse: já recebeste a vossa recompensa. Eu me lembro, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do programa do Silvio Santos, Domingo no Parque. Eu nasci em 74. Eu lembro que eu chegava em casa, na casa dos meus pais, no domingo à tarde, chegava para a igreja, né? Da outra, sentava no chão, encostava as costas no sofá e torcia para aquela criança. A criança entrava numa cabine, o Silvio Santos falava: João Pedro, vai acender uma lâmpada e você vai dizer sim ou não. Aí o Silvio Santos acende a lâmpada e perguntava: João Pedro, você quer essa bicicleta BMX? Aí João Pedro: sim, eu sim, torcendo. João Pedro, você quer trocar essa bicicleta BMX por uma bola murcha? João Pedro: sim, eu não. João Pedro, você quer trocar essa bola murcha por um videogame Atari? Eu sim, e ele: não. A criança saía daquela cabine e Silvio Santos chegava com a bola murcha e a decepção estampada no rosto da criança. O que eu quero que você entenda: todo e qualquer serviço que a gente fizer para Deus tem que ter a motivação correta, porque se não tiver a motivação correta, Deus não vai garantir o galardão. Muitas vezes nos comportamos como crianças, como João Pedro. A gente troca uma bênção de Deus por uma coisa, muitas vezes não está pedindo nas costas, simplesmente porque a gente alimenta a motivação errada. Irmãos, o motivo de muitas pessoas saírem da igreja: não, porque Deus falou comigo, pastor, é porque fazem a coisa certa na expectativa de ter uma posição. Não estou dizendo todas as pessoas, mas muitas. Posso ter um amém? Amém. Faz algo com a expectativa de ter um reconhecimento, não tem um reconhecimento, não faz para Deus ver, faz para os homens ver, quando os homens não dão a devida reconhecimento que ele espera. Deus falou comigo. Se Deus falou, então é por sua conta disso. Você está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Diga motivação. Motivação. A Bíblia diz, irmãos, qual é o sentimento que nós devemos ter em nosso coração. A Bíblia já fala. Eu quero finalizar com isso. Eu lembro, irmãos, quero que você entenda que o serviço a Deus, eu vou já fazer um link para a ministração de amanhã. Tudo que chegar em tuas mãos, seja fiel naquilo que chegar. Não é você quem escolhe, é a ocasião que te escolhe. Hoje eu sou membro da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, eu ensino no Rema, tenho percorrido esse Brasil. Só que quando eu comecei a servir a Deus, não foi dessa forma. Irmãos, eu não estou dizendo que você agora vai ser um ministro da palavra, não. Estou dizendo que obediência a Deus, a motivação certa tem recompensa. Eu lembro, a primeira porta que se abriu para que eu servisse a Deus, sabe qual foi? Foi a porta da igreja, foi ser porteiro. E eu sou grato a Deus, porque a Bíblia diz que nós não devemos desperdiçar as oportunidades. Não devemos. Qualquer oportunidade que chegar em tuas mãos, seja fiel. Diga fidelidade. Diga fidelidade. É isso que eu vou falar amanhã. Fidelidade, irmãos. Tem um texto que Paulo diz em 1 Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me, outra versão diz, pondo-me no ministério. Você sabia que Deus não coloca infiéis no ministério ou no serviço da igreja? Deus só coloca fiéis. Ah, mas eu conheço fulano de tal que fez assim, assim, assim. Quando ele entrou em fidelidade. Só que a fidelidade deve ser dada uma manutenção contínua. Porque é possível eu estar encontrando fiel hoje e entrar, e amanhã ser encontrado infiel. Infiel em quê? Em todos os aspectos da vida. Fidelidade em todos os aspectos. Tem um texto que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4: é necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E o que se requer de cada despenseiro é que seja encontrado fiel.
São os dois pratos da balança. Antigamente chegava na feira e você ia comprar abóbora, lá em Nordeste fala girimum. É um nome indígena. Aqui é abóbora. Eu lembro quando eu morava em Ribeirão Preto, tinha abóbora cabotiá, não tem essa abóbora? Pronto. Aí você chega lá, tem aquela balança com dois pratos. É necessário que os homens nos tenham como ministro de Cristo. Sabe qual é a consideração que você deve ter para com o teu pastor? Como ministro de Cristo e extensivo dos mistérios de Deus. Como um homem enviado por Deus. Você não deve tratar o pastor como uma pessoa comum. Não. Você deve ter consideração e respeito. Vou falar sobre isso. Amém? E o que se espera de cada despenseiro? É que seja encontrado fiel. Se tirar um peso do prato, vai afetar o outro lado. Sim ou não? Sim. No dia em que uma pessoa não é encontrada em fidelidade, a credibilidade, a consideração muda. Posso ter um amém? Amém. Qual é o sentimento que nós devemos ter no coração? O mesmo sentimento de Cristo. Amém. Lá em Fortaleza, eu lembro, quando eu comecei a servir na igreja, estava indo fielmente, pontualmente aos cultos. Eu lembro que um dia, o irmão que era responsável por abrir a igreja faltou o culto. O culto foi feito do lado de fora, na calçada. Misericórdia, mas foi. Quando a liderança da igreja foi procurar, a quem vamos entregar a chave da igreja? Sabe qual foi o primeiro aspecto? Fidelidade, pontualidade. Rapaz, Marcelo, ele é assíduo nos cultos e pontual. Vamos dar responsabilidade para ele. Chave simboliza a autoridade. Me entregaram a chave da igreja. Os cultos lá em Fortaleza eram terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Segunda, quarta, sexta e sábado não tinha nada. E eu não precisei divulgar, colocar uma foto, dizer para o pastor, chá comigo, lá no Nordeste tem expressão, deixa comigo, chá comigo que eu estou resolvendo. Não. Em secreto, eu organizava a igreja na segunda, quarta e sexta. Varria, limpava, colocava veneno para matar barata. Os irmãos chegavam e simplesmente usufruíam. Mas o que eu fiz em secreto, Deus me reconheceu. Eu não precisei de dizer ao pastor, não, o que eu estava fazendo em secreto. E muitas vezes eu me antecipava ao problema. Eu não precisava divulgar, eu me antecipava. Para quê? Para abençoar o povo de Deus. Tudo o que você tem feito para Deus, irmãos, está sendo guardado. Amém. Estão comigo? Amém. Você tem um crédito para com Deus. Amém. Amém? E a Bíblia fala como nós devemos servir a Deus. Você foi abençoado? Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade ao pastor. Amém? Amanhã nós vamos continuar, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Quero só falar do restante do material rapidamente. Esse aqui eu falo sobre nova criação, realidade de nova criação. Eu falei sobre batalha espiritual. É bíblico ou não? Eu respondo aqui. Quebra de maldição, cura interior e regressão. São assuntos bíblicos ou não? Eu respondo. Santos ou pecadores? Quando Deus olha para ti, Deus te vê como um santo ou como um pecador? Com certeza é um santo. A Bíblia, o Novo Testamento, não foi endereçado a pecadores, foi endereçado a santos. Aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos colossenses. Você é um filho de Deus. Uma vida superior e um novo nascimento. Esse aqui é sobre a autoridade. Em meu nome, eu falo sobre a origem dos problemas, o poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, da vida de Deus e a armadura de Deus. Glória a Deus. Pastor?